Olá, olá, bom dia! Tudo bem, oitavo ano? Espero que sim. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais esta aula para vocês. Nós vamos fazer os exercícios do livro 3, das páginas 116 a 121, tá? Então pega lá, corre lá, pega seu livro, prepara aí material para a gente poder trabalhar as questões relacionadas ao uso da crase, ok? Então vamos lá. Aliás, antes da gente ir para o exercício, abre aí o seu livro, tá aqui, ó. Eu já tá aqui aberto, tá? Na página 116, tá? A gente vai fazer a leitura do texto primeiro, ok? Depois a gente vai para os exercícios, tá bom? Então vamos lá, deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Se você estiver acompanhando aqui da tela, não tem problema, tá? Então eu saio para você poder acompanhar direitinho aqui comigo, beleza? Então, olha só, vamos fazer a leitura, né, do texto. Cientistas revelam que baleia orca consegue imitar a fala humana. Será, gente? Vocês já tinham ouvido alguma coisa sobre isso? Deixa eu beber uma aguinha. Então, olha só o que diz aí o texto. Vamos ler, porque é muito interessante. Animal estudado em parque aquático na França, hein? Aprendeu a repetir palavras como hello e bye bye. Ah, que bonitinho. Olha só, pessoal. Segundo autores do novo estudo, resultados fornecem a primeira prova conclusiva de que dialetos das orcas são adquiridos por aprendizado. Uau, olha que legal. Então vamos ler. Segundo eles, estudos anteriores já mostravam a existência de dialetos diferentes entre grupos distintos de baleias, sugerindo que as vocalizações feitas por esses animais não são adquiridas geneticamente e que poderiam ser aprendidas. A orca que nós estudamos em cativeiro foi capaz não apenas de aprender as vocalizações de outras orcas, mas também vocalizações humanas por imitação, afirmou um dos autores do estudo, Joseph Cal, da Faculdade de Psicologia e Neurologia. No parque Maryland Aquarium, em Antibes, na Riviera Francesa, os cientistas estudaram a capacidade da baleia wiki para aprender novos sons. Parcialmente imersa apenas com o espiráculo, o buraco para respiração fora da água, o Ike foi capaz de repetir várias palavras, incluindo M, o nome de sua treinadora, 1, 2, 3. 1, 2, 3 em inglês, olha só. Ele também diz aqui que ela conseguiu, né, reproduzir. A imitação não é perfeita e a vocalização é feita em um tom extremamente agudo, mas as palavras são claramente reconhecíveis. De acordo com os cientistas, por várias vezes o Ike foi capaz de produzir imitações razoáveis já na primeira tentativa, fornecendo evidências conclusivas de que as orcas têm mesmo a capacidade de aprender novos sons. Ela é bonita, né, gente? Olha a imagem dela aí, a foto. Continuando aqui a leitura. De acordo com Cal, os estudos feitos anteriormente mostravam que as baleias orcas que vivem na natureza têm um conjunto específico de vocalizações. E quando são levadas para outro ambiente, mudam essas vocalizações para se adaptar às novas companheiras. Mas até agora não havia nenhuma evidência de que os diferentes dialetos eram resultado de aprendizado. Nossos resultados sugerem que essa também é uma explicação plausível para a maneira como as orcas vivem na natureza. Aprendem as vocalizações de outras baleias e que elas são capazes de desenvolver e transmitir dialetos, afirmou o Cal. Então você tem aí, né? Interessante, né, gente? E deve ser muito lindo, né? Ouvir aí o som
que ela emite, tentando imitar, ou imitando até, né? Esses dialetos aí que ela vai emitindo. Muito bacana. Então, gente, com relação à página 116 que a gente leu, né? O texto ele expõe um conteúdo científico de forma clara e objetiva. Ou ele tenta convencer o leitor a respeito de um ponto de vista. Será que é só uma opinião? Ou será que é um conteúdo científico? É isso que ele quer saber. E aí? Você responde o quê? Te dá alguns segundinhos para você responder. Então, vamos lá? Conteúdo de natureza científica, né, gente? Lógico, né? O texto ele divulga a capacidade de comunicação da baleia orca, com base em uma pesquisa realizada por cientistas na França, tá? Então, está aí, ó, a resposta certa, ok? Você pode estar respondendo aí no seu livro, né? A ideia é que você consiga dar as respostas e não ficar só copiando, tá, gente? Você pode também tentar resumir ou responder com as suas palavras, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Qualquer coisa você pausa o vídeo para você, né, colocar a resposta certinha. Depois você continua aqui comigo apertando o play para dar continuidade. B. O play não, o enter, né, gente? B. O texto ele faz referência a pesquisas realizadas a respeito da capacidade de comunicação da baleia orca. Então, olha só. Esse texto faz referência às pesquisas, né, realizadas a respeito de quê? Da capacidade de comunicação da baleia orca. Que informações eles conseguiram coletar a respeito disso? Então, lembra? Ó, em contato com outras baleias, elas aprendem as suas vocalizações, né? E assim, elas são capazes de desenvolver e transmitir o quê? Dialetos. E também são capazes de imitar a fala humana. Então, elas têm três aí ações, né? Em contato com outras baleias, elas vão aprendendo as vocalizações, porque vai ouvindo, né? E também vai emitindo. Depois elas vão desenvolvendo e transmitindo dialetos, copiando, imitando, né? Aí tentando imitar a fala humana, tá? Página 116. Então você corrige aí também no seu livro a letra B, ok? Então vamos lá. Muito interessante esse texto, né? Muito legal. Número 2, pessoal. Número 2. Identifique o termo regido de cada um dos verbos. Ó, vamos ver aqui no livro, número 2. Número 2 está na página 117, tá? E aí eu não coloquei lá, justamente, deixa eu aumentar aqui, pra gente poder, ó, você lê aí, acompanha no seu livro, tá? Então a gente tem aqui: nossos resultados sugerem que essa também é uma explicação plausível para a maneira como as orcas que vivem na natureza aprendem as vocalizações de outras baleias, tá? E na segunda parte aí retirada do texto, nós temos, ó, de acordo com Caus, estudos feitos anteriormente mostravam que as baleias orcas que vivem na natureza têm um conjunto específico de vocalizações e, quando são levadas para outro ambiente, mudam essas vocalizações para se adaptar às novas companheiras. Esse as, observa, tem crase, tá? E aí na letra A ele quer saber o quê? Identifique o termo regido de cada um dos verbos. Que verbos? Aprendem e adaptar, ok? Vamos lá, a resposta então? O verbo aprender e o adaptar, tá? Então aqui, ó, você pode colocar
as vocalizações de outras baleias. É o termo regido do verbo aprender. O que é o termo regido? É o que completa, né, o verbo. Então, aprendem o quê? As vocalizações de outras baleias. Você pode pensar aí no objeto, que é o complemento verbal, tá? Lembra? Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, o termo regente é o verbo, né? É o aprender. O termo regido é o que completa ele. E aí, será que tem preposição? Será que tem crase ou não? Entendeu? Quem aprende, aprende o quê? Alguma coisa. Lembra das perguntinhas? Então o verbo aprender aí, ele é seguido pelo termo regido as vocalizações de outras baleias, como eu coloquei aqui no início, tá? E o verbo adaptar tem como seu complemento, como termo regido, começando aí pela crase, ó, as novas companheiras. Se adaptar a quem? Às novas companheiras, tá? Então, um verbo é regido sem crase, o outro verbo é regido por crase, tá? Letra B. Em qual dos termos regidos há crase? Olha a pergunta aí que a gente acabou até de responder, né? E como ela foi formada? Vamos lá, então? A resposta? Vamos lá. A crase, presta atenção antes de escrever, gente. Para tudo. Não escreve nada agora. Presta atenção aqui, ó. A crase apareceu no complemento do verbo adaptar, lembra do segundo verbo? Pois a regência desse verbo exige a preposição a. E o substantivo feminino companheiras admite o artigo as. Então, na junção, na união do artigo com a preposição, usa-se crase. Por exemplo, as companheiras. As é artigo acompanhando o substantivo, ok? E o verbo adaptar, ele pede preposição. Se adaptar a quem? Então, ele tem aqui a preposição a, tá? Então, na união do a com as, a gente coloca a crase aqui em cima, ó, como visto, tá? Para indicar que esse verbo, ele é seguido de preposição, ok? Muito bem, então corrige aí, vou te dar um tempinho. Vamos lá? Número 3. Coloque, quando necessário, nas palavras em destaque, o acento indicativo de crase. E aí justifique, né? Por que teve crase ali ou não? Vamos ver a letra A? Ontem à tarde assisti aquele filme que você me indicou. Ó, ontem à tarde. Vamos ver em que página está? Exercício 3. Terminamos o 2, né? O 3 ainda está aqui, gente, ó. Tá? Página 117, ok? 117, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente poder fazer o exercício direitinho. Número 3, página 117, letra A. Ontem à tarde assisti aquele. Olha o aquele aqui, gente. A expressão à tarde é uma locução adverbial. Temporal indica tempo, né? E feminina. O verbo assistir, no sentido de ver, ó, assistir aquele filme, vi aquele filme. Ele é transitivo indireto, então ele exige a preposição a. Isso quer dizer o quê? Que tem que ter crase em aquele e crase em à tarde. Então, ó, crase aqui e crase aqui. E aí vem a explicação do porquê tem a crase. À tarde é a locução adverbial temporal feminina, então leva a crase. E o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a, tá? Então, juntou a preposição, se juntou ao pronome demonstrativo aquele.
portanto, coloca um acento, uma crase aí no aquele, tá? Então, vai ficar à tarde com crase, aquele com crase. Beleza? Então, corrige aí. Vamos para a letra B. Qualquer coisa, pausa o vídeo, tá, gente? Tem muito exercício pra gente fazer. Então, vamos lá. B. As inscrições para o concurso se iniciam a partir de amanhã. Então, olha só. Temos somente a presença de uma preposição. Não temos um artigo se referindo a um substantivo feminino. Ok? Partir é um verbo, tá? Ok? As inscrições para o concurso se iniciam a partir de amanhã, tá bom? Ok? Beleza, a preposição de aqui, ó. De é preposição, tá? Muito bem. Na C, gente, você entregou a declaração à secretária? Estamos ainda aí, ó, na página 117, tá? Ok? Você entregou a declaração à secretária? Tá? Aqui, gente, até esqueci de falar, ó, o Azinho tá em negrito, né? Na letra B, volta lá. Opa. Depois a gente volta aqui na C. Esse A, eu acabei esquecendo aqui, ó, de negritar ele, tá? Esse A aqui é a preposição também, a partir. Porque esse D é a preposição, mas ele forma uma locução, tá? Ele tá se referindo, então, a esse A aqui. Eu acabei dispersando aqui. Então, é só você vai ver que no seu livro tá em negrito, beleza? Então tá. Na C, você entregou a declaração à secretária? Então, olha só, verbo aí entregar, né? Ele é transitivo direto e indireto. Para tudo e pensa. Por que ele é direto e indireto? Quem entrega alguma coisa a alguém. Reparou? Tem dois objetos, dois complementos. Entregou o quê e para quem ou a quem, né? Tá. A expressão, a declaração, é o objeto direto. Logo, há apenas o artigo, ok? A declaração. Esse A é artigo. E a secretária é o objeto indireto. Aqui sim ocorre a fusão da preposição exigida pelo verbo entregar com o artigo que antecede o substantivo secretária. A secretária. Então, quem entrega alguma coisa a alguém, a secretária. Aí aqui tem crase. Então, vai ficar assim, ó, esse azinho sem crase de declaração e o último azinho com crase aqui na secretária. Então, você põe a crase aqui. Então, vai ficar, você entregou a declaração a craseado secretária, tá? Entendeu? Ok. Letra D. No dia a dia, devemos incentivar o respeito às pessoas mais velhas. E aí, gente? Ó, a sem crase e as de as pessoas, tá vendo? Com crase, tá? Não ocorre a crase com palavras repetidas no dia a dia. Aqui não tem crase. Repetir no dia, tá vendo? O substantivo respeito exige a preposição. O respeito a, tá? E aí você tem a união, por isso tem crase aqui nesse azinho. Tem a fusão aí dos dois as. Letra E. Às vezes, ainda presenciamos manifestações racistas dirigidas a jogadores de futebol. É verdade, né? Infelizmente. E aí, gente, onde é que tem crase? Onde não tem? Então, olha só. Às vezes tem crase. Essa expressão às vezes é uma locução adverbial de tempo, então ela tem crase. Bota a crase aí, às vezes, tá? Não ocorre crase antes de palavra masculina. Então aqui, ó, a jogadores está certinho, não tem crase. Jogadores é uma palavra masculina. A regra diz que não se coloca crase antes de palavras masculinas, tá? Então, beleza. Tranquilo aí? Ok, corrige aí. Letra F. Nas próximas férias, irei à Itália visitar a minha tia. Ó,
esse a craseado, porque o verbo ir exige a preposição, então põe uma crase aqui, irei à Itália, tá? O verbo visitar é transitivo direto, não exige preposição, ok? Há apenas o artigo aí, tá? A minha tia. Então, vai ficar o primeiro a com crase e o segundo a sem crase. Ok, gente? Tranquilo? Muito bem. Dá um tempinho para você corrigir e a gente partir para o exercício número 4. Sempre lembrando que a crase é a fusão do artigo com a preposição, tá? Então, você tem que analisar se o verbo ele pede ou não preposição e se o seu complemento vem seguido ou não de artigo para que haja fusão, tá? Letra A. Número 4, gente. Muitas vezes, o uso ou não do acento indicativo de crase pode acarretar sentidos diferentes. Observe as frases a seguir. Em qual das orações a expressão em destaque é um sujeito? Explique sua resposta. Número 4, letra A. Vamos lá no livro dar uma olhada? Número 4. Olha aqui. Deixa eu aumentar para você. Tem essas duas imagens, tá vendo? Chegou a noite. Aqui, chegou a noite, tá? Tem a imagem linda aí, né? E a outra aqui, chegou a noite. E mesma frase, né? Imagens diferentes, sentidos diferentes, é isso? Será, gente? Será que na primeira oração a gente está identificando uma ideia? Anoiteceu, né? Chegou a noite, então anoiteceu. O verbo chegar, pessoal, vamos relembrar, ele é intransitivo, tá? Ele é um verbo que tem sentido completo. Ele não precisa, inclusive, de um complemento, né? O que vier complementando pode ser um adjunto adverbial, tá? Ok? Deu para entender? Então, vamos lá, a resposta? Na primeira oração, estamos diante da ideia de que anoiteceu. O verbo chegar é intransitivo, como eu falei, e nesse caso não apresenta complemento, ou seja, não apresenta objeto, nem direto nem indireto. Ele é um verbo com significado completo, tá? Muito bem. E a noite tem crase. Por quê, professora? É expressão, né? Locução adverbial de tempo, então tem crase, tá? Foi o que eu falei. O que vier depois é adjunto adverbial ou locução adverbial, tá? Na letra B, em qual das orações a expressão em destaque é um adjunto adverbial de tempo? Na segunda, né, gente? O verbo chegar, apesar de ser intransitivo, apresenta um modificador, que é introduzido pela preposição a, ok? Já havia explicado, então você só faz a correção aí no seu livro, tá? Ok? Muito bem. Página 118, hein, gente? Acompanha aí, corrige, faz os exercícios, beleza? Muito bem. Observe os pares de frases a seguir e explique a diferença de sentido causada pelo uso do acento indicativo de crase. Então, você vê, né, gente? O uso da crase faz diferença. Faz diferença no sentido, né? Olha a frase 1, a moça cheira a rosa. E a frase 2, a moça cheira a rosa. Caramba, professora, tem diferença aí? Tem. Lê de novo e presta atenção. É a mesma frase, só que aqui não tem acento indicativo de crase e na segunda frase tem. Na oração 1, gente, olha só. Quando a gente diz a moça cheira a rosa, a moça tá ali aspirando o perfume da rosa. Esse é o sentido, né? A expressão a rosa é objeto direto do verbo cheirar. É como se perguntasse, a moça cheira o quê? Ela está cheirando a rosa. Ela se aproximou e está sentindo ali o perfume da rosa. Entendeu?
Então, esse é o sentido. Esse azinho é um artigo que acompanha o substantivo rosa, tá? E por completar o verbo cheirar, ele passa a ser o objeto direto. Ele é o complemento verbal do verbo cheirar, ok? Deu para entender? Agora na oração 2, presta atenção aqui. A moça cheira a rosa, é como se ela está exalando, né? Como está escrito aqui, ó. Ela está exalando o perfume de rosas. Sabe quando você chega perto de alguém e fala, cheiro bom, cheiro de rosas? É isso. A pessoa está exalando um perfume de rosas. Então, a expressão a rosa aqui com crase é um objeto indireto. Perceba isso, gente, é muito importante. Perceba o sentido, tá? Da oração. Ok? Corrigiu? Então, vou avançar aqui, hein? Letra B, né? Primeira frase. Eu desenho a caneta muito bem. Eu desenho a caneta muito bem. E 2. Eu desenho a caneta muito bem. E aí, gente? Parece, mas não é, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Vamos lá? Ó, na oração 1, a pessoa desenha o objeto caneta. Eu desenho a caneta muito bem. Verbo desenhar. Quem desenha, desenha o quê? Então, aqui ele poderia falar, eu desenho a bola, eu desenho a boneca, eu desenho a caneta, entendeu? Ele faz o desenho desse objeto, tá? E aí você tem o quê? Um objeto direto, que completa o sentido do verbo desenhar. Agora, na oração 2, presta atenção. Presta atenção aqui. Ó, na oração 2, a pessoa desenha utilizando uma caneta. Essa expressão a caneta com a crase é um adjunto adverbial de instrumento, ou seja, o que ela utiliza. Entendeu? O que ela utiliza para fazer muito bem, para desenhar muito bem? A caneta, tá? Então, tem diferença de sentido, ok? E aí, a gente utiliza a crase, tá, gente? Então, é muito importante prestar atenção, fazer essa leitura atenciosa, procurando entender o sentido de cada oração. Você vê um acento faz a diferença, tá? Peraí que não acabou não. Estamos aí na letra B, não é isso? Tá? Número 5, né? Começou na página 118. Estamos aqui, ó, na letra B. Deixa eu aumentar aqui para você acompanhar, tá? Letra desenho a caneta, né? Falamos dessa. Agora vamos aqui, ó, para a letra C, tá, gente? Vou usar agora aqui o livro. O funcionário correu às cortinas do teatro. E a segunda. O funcionário correu às cortinas do teatro. Na segunda tem crase. Então, olha só. Vou aumentar um pouquinho mais. Aqui. Na primeira oração, o funcionário percorreu, deslizou as cortinas, né? E na segunda oração, ele foi em direção às cortinas. Então, a expressão às cortinas, com crase, é adjunto adverbial de lugar, ok? Tá? Muito bem, corrige aí. Vou deixar aqui um tempinho para você corrigir. Tá? Faça a correção, deixa o seu caderno aí atualizado, com tudo em dia, tá? Por quê? Porque vai ter uma prova, né? Você tem que fazer uma prova. E na hora de estudar, você precisa que os exercícios estejam todos de acordo, ok? Para te ajudar aí no aprendizado, tá? Letra D, gente. Chegou a festa de formatura e chegou a festa. Então, aqui tem crase, ó. Na primeira não tem. O que isso quer dizer? Muda o quê, professora? Na primeira oração, o evento da festa de formatura chegou. Ó, chegou a festa de formatura. Ah, a gente estava esperando tanto, né? Então, chegou a festa. Beleza. Tá? Ok? A festa de formatura aqui, ele é o sujeito da frase. Tá? Agora, na segunda oração, gente, ó.
alguém chegou ao evento da festa de formatura. Então, a expressão a festa de formatura está indicando aí que alguém chegou. Ele é um adjunto adverbial de lugar, ok? Alguém chegou nesse lugar. Então, deixa eu aumentar aqui também para você poder fazer a correção, tá? Ok? Muito bem. Na questão 6, nós temos aí a tirinha. Suriá volta às aulas, né? Ó, cuidado, escola. Não! E volta para casa depois das aulas. Não, tá vendo? Olha só o desenho, gente. Nos 2 quadrinhos, e aqui nós estamos na página, deixa eu diminuir para você ver, ó, 119, tá? Nesses 2 quadrinhos, ó, deixa eu voltar aqui. Nós temos o seguinte: Suriá demonstrando diferentes reações, né, em relação à escola, e explique quais são esses sentimentos e o motivo. Então, no primeiro quadrinho, ela demonstra estar insatisfeita por ter voltado à escola, tá? Após as férias, o retorno à escola é sentido como algo desagradável, né? Já no segundo, ela também demonstra insatisfação, dessa vez por ter que sair da escola, pois ela reconheceu que é bom, é agradável estar nesse ambiente. Então, a gente vai se adaptando, não é isso? Na letra B, justifique o emprego do acento indicativo de crase na frase do primeiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho, gente, o emprego do acento é necessário, pois o verbo volta. Ele é transitivo indireto e pede a preposição a, tá? Que se une ao artigo as da palavra feminina aulas, ok? Tá? Então, a gente vai praticando aí, pode parecer confuso, mas não é. Só você dar atenção, corrija aí direitinho. Na questão 7, vou ser rapidinha por causa do nosso tempo. Explique por que não ocorre a crase, gente. Lavei aquela fruta. O verbo lavar é transitivo direto. Quem lava, lava o quê? Não existe preposição, tá? Gosto de assistir a filmes. Então, aqui tem crase porque... Desculpa, aqui não tem crase, desculpa. Gosto de assistir a filmes, né? Não há crase antes de palavras masculinas. O filme, os filmes, tá? Beleza? Então, não tem crase. Na C, referia-se a crianças. Ó, não se emprega o artigo no singular antes do substantivo crianças, que está no plural. Usa-se apenas a preposição do verbo regente, diante de palavra no plural. Se o a for uma preposição, não use crase, tá? Então, aqui não se usa crase. O verbo, ele pede a preposição, ok? A professora pode chegar a qualquer hora. Chegar, não use crase antes de expressões que indicam horas não especificadas, tá? Então, a professora pode chegar a qualquer hora, você não sabe que hora, né, certa, ela vai chegar. Então, não precisa usar a crase, tá, gente? É isso aí que tá dizendo aí, certo? Na 120, a gente tem um textozinho. Para finalizar, eu vou pular aqui com você rapidinho. Ó, aumentar aqui, uma cidade nova, tá? Esse poema, ele trata de alguns problemas vividos por uma cidade. Os problemas, na verdade, são poluição e fome. Você pode responder aí na letra A, ok? Tá? Ele está se dirigindo, né, ao leitor do poema. Ele espera que o leitor ajude a acabar com os problemas, e o leitor sou eu e você, somos nós, somos todos aqueles que têm acesso a esse texto, ok? Explique a ocorrência de crase na última estrofe. Ó, a nossa, tem crase aqui. Aí, essa nossa aqui é um pronome possessivo, não é, pessoal? Então, o uso da crase é facultativo, pode ou não utilizar, tá? Ele, no caso aqui, usou a crase, mas a expressão poderia ser escrita sem a crase, tá bom? Na questão 2, crie 2 frases em que seja possível esse tipo de ocorrência. Que tipo de ocorrência, gente? Olha só. Antes de palavras masculinas. O jogador, por exemplo, o jogador marcou um gol à moda. Aí, aqui sim, a gente pode usar a crase.
quando significa a moda Pelé, do jeito dele, né? Aquela senhora só usava sapatos à moda Luís XV, ou seja, se refere aí a um tipo de sapato, tá? Então tem que ficar atento também a essas construções, né? E isso é algo que você vai pegando na prática, gente. A concordância, a regência, né, e concordância e o uso da crase, todas essas matérias, você vai rever ainda nas outras séries e à medida que você vai se familiarizando, né, praticando, fazendo mais exercícios, você vai entendendo melhor, tá? Aqui nós temos a interpretação, né, quando a Mafalda fala, ó, graças a Deus chegou a primavera. Aí vem o senhorzinho aqui, ó, graças a Deus cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Então, olha só, assinale a alternativa em que há a explicação correta para esse caso específico do uso da crase. No caso, a letra A, o verbo chegar, ele estabelece no segundo quadrinho regência com a preposição a qual se aglutina com o artigo que sucede o verbo. Então, quando ele diz graças a Deus cheguei à primavera, né? Ele está dizendo que chegou a essa questão de idade, né? Passou-se o tempo, tá bom? Então, corrija aí, pessoal. A gente finaliza com esse exercício da página 121, tá? Cumprindo assim, né, nosso trabalho de hoje. Ok, gente? Então, qualquer coisa, pausa o vídeo, volta novamente, tá? E faz a correção aí adequada, beleza? A gente se vê na próxima aula, na próxima videoaula. Tchau, tchau. Beijinho.